Bom dia! Tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui e gostaria de parabenizá-los pela iniciativa num sábado de manhã estar aqui. E eu não poderia estar numa posição melhor de falar na sequência, depois do Lúcio, né? Bom, quando a gente começa uma palestra, até o Lúcio falou de posicionamento, né? A gente tem que se posicionar na vida, né? E como é que eu me posiciono na vida? Como é que eu me posiciono no que eu faço? Eu sou um chato profissional. Eu sou simplesmente uma pessoa chata profissionalmente falando. Por quê? É o que eu gosto de fazer. As pessoas falam sobre viver fora da caixinha, viver fora da caixinha, você tem que mudar, mude seu mindset, tal. Mas como a gente muda o mindset? Todo mundo exige que a gente tenha mudança. Não, você tem que fazer, tem. É o quê? Aqui a gente começa a pensar no como fazer isso, né? Eu tenho algumas notícias boas e outras nem tanto, e outras um pouquinho desconfortáveis. Primeiro, não existe segredo para mudar a cabeça. Como o Lúcio falou, algumas ferramentas importantes. Consistência, disciplina e o poder da experiência. Se a gente não fizer, se a gente não se comprometer a fazer algo, a gente não consegue. Tá? Não existe uma pílula mágica, um conhecimento mágico, absolutamente nada. Essa consistência, o sucesso, a prosperidade nascem do esforço diário. Todo dia repetir a mesma coisa. E eu vou falar para vocês, é monótono, é chato, mas é aí que as coisas acontecem, né? A ciência fala que 96% da população vive de acordo com o paradigma alheio e apenas 4% é libertado, né? Tem a consciência do que está acontecendo consigo mesmo. Ou seja, é difícil. Apenas 4% da população da Terra tem sucesso. O que é sucesso? Vamos definir sucesso. É viver de acordo com seus próprios desejos. Não é sobre dinheiro, sobre acúmulo, posse, nem nada. Sucesso é você pensar algo e viver de acordo com isso. É simples. Muitas vezes a gente tenta balizar o que a gente quer com a régua de outras pessoas e esquece um pouco a nossa. E quando a gente traz consciência para o que a gente quer, o que é sucesso para a gente começa a progredir. Mas, de novo, sem disciplina, a gente não chega a lugar nenhum. Sem experiência, a gente chega a lugar nenhum. Tá? Então, a gente tem que ter o compromisso. Se a gente quer mudar, quer conseguir alguma coisa legal, vamos fazer o que tem que ser feito. Falei para vocês, eu sou o chato da situação. Tá? Então, a gente vai começar a ver algumas coisas aqui para quebrar um pouco esse paradigma. Né? Vou começar agora falando sobre uma frase que eu gosto muito e vai causar um certo desconforto. Né? Por que a gente não muda? Né? Por que a nossa cabeça fica presa em paradigmas? Porque às vezes a gente não sabe que a gente não sabe. A gente fica tão restrito ao nosso mundo que a gente acha que aquilo é tudo. E a gente não tem noção do todo. Então, a partir do momento que a gente começa a perceber outras coisas que a gente não sabe algumas coisas, a gente começa a expandir. O pessoal pode falar, mas eu consegui sucesso, eu tenho dinheiro, eu não fiz nada do que você está falando, eu não estudei nem nada. Poxa, imagina se você tivesse estudado no dia que você estaria. Imagina se você tivesse aplicado conhecimento, seja ele formal ou não, como o Lúcio falou, o quanto mais longe você iria, quanto menos dor você teria hoje. E aí que mora, aí que funciona a frase, você não sabe que você não sabe, nós não sabemos que nós não sabemos. E isso é libertador. Eu não estou aqui para fazer acusação, isso nem nada. Estou aqui para ajudar a gente, né, nessa jornada de conseguir mais e mais e mais. Eu não vou prometer para vocês prosperidade, dinheiro, finanças, fórmulas mágicas, daqui vocês não saem nada. O que eu vou prometer para vocês é que vocês vão sair dessa jornada diferente de como entraram. Tá? E se vocês não dormirem à noite, ficarem com insônia pensando sobre isso, deu tudo certo. Se vocês dormirem felizes, como se nada tivesse acontecido, nós falhamos. E eu tenho certeza que vocês vão dormir de uma forma diferente, vão ter insônia e tudo mais. Tá? Consegue pegar meu telefone? Que mais a gente pode falar sobre isso? Vocês já ouviram falar da teoria do cavalo morto? Imagina uma mesa de escritório que tem um cavalo morto e todo mundo falando, né, sobre o cavalo morto. O que a gente poderia ter feito para evitar que o cavalo morresse? Todo mundo tem, mas poderia ter dado água, com uma comida melhor, um tratamento melhor. Todo mundo tem uma desculpa, mas o cavalo está morto. E quando isso acontece na nossa empresa, na nossa vida, a gente tem uma desculpa para tudo depois que as coisas ruins aconteceram.
que vocês acham a respeito disso? Alguém quer falar um pouquinho sobre isso? Que a gente tem desculpa, a gente sabe todas as soluções depois que a catástrofe está feita, que o erro está feito, que a gente perde o negócio. Por que a gente não antecipou isso? Por que a gente não manteve o cavalo vivo? Por quê? Quem falou? Eu acredito que é a falta de experiência. Ou seja, o cavalo morreu, por que ele morreu? Eu não sabia o que fazer para ele não morrer. Exato, a gente não foi atrás das informações corretas, porque, como o Lúcio falou, muita gente veio para cá, né, no intuito de fazer dinheiro. Então a gente opera em modo de sobrevivência. Só que a gente chega num patamar que não precisa mais disso, a gente pode expandir. Né? E esse limiar é muito perigoso. Né? Se a gente não trouxer conhecimentos novos, experiências novas, a gente não vai chegar a lugar nenhum, ou até mesmo o que a gente sabe vai começar a declinar. Porque a gente começa a estagnar a própria vida. Né? E aí que entra a frase, nós não sabemos que nós não sabemos. E hoje isso tem que acabar. Esse paradigma que a gente tem, mental, de que outras fontes controlam, outras pessoas controlam, como o Lúcio falou, o passado e o futuro controlam, a gente tem que acabar aqui. Né? O futuro é excesso de ansiedade. Quem aqui se declara ansioso? A gente está vivendo uma epidemia de ansiedade. Por que a gente é ansioso? A gente parou para perguntar? Sabe qual que é a maior fonte de ansiedade no mundo? Falta de organização. Mais nada. É só falta de organização. É simples. Olha como é barato a gente combater a ansiedade. É só se organizar. O que é ansiedade? É incerteza se algo vai acontecer ou não. Por que a gente não se organiza para que algo aconteça? Acabou a ansiedade. Porque a gente procrastina, a gente empurra para frente, tudo mais. A gente não tem uma visão exata do que está acontecendo. E quando a gente fala de plano de negócios, né, a gente começa a ter uma visão mais exata de onde estamos pisando com os nossos negócios. Quem aqui tem plano de negócios da própria empresa? Quem aqui faz revisão desse plano de negócio da própria empresa? A cada 6 meses, a cada 8 meses? A vida não é um pouco melhor? Não facilita muito? Por que todo mundo aqui não levantou a mão quando eu falei de plano de negócio, sendo que a maioria aqui tem negócios? Sendo que é o básico. Por quê? É o princípio básico. Porque a gente aprende fazendo. Só que aprender fazendo, que é conhecido como tentativa e erro, custa caro. Porque metade vai estar errado. Se é metade 50-50, metade você já perdeu aí. Então, o plano de negócios ajuda a gente a mitigar, a minimizar um pouco esse tipo de dano. Ok? Vamos começar então? Acho que não está funcionando aqui o passador. Alguém me ajuda com o passador de slides aqui? Foi. Só para avisar, a gente vai fazer um exercício final prático, tá, com essa ferramenta. Tá? Antes de falar sobre plano de negócios, né? Opa, perdão. Tá. Antes de falar de planos de negócios, a gente precisa falar sobre ferramentas. Né? Por que a gente tem tanta aversão a usar ferramentas? Né? Por que a gente tem tanto medo de usar ferramentas? Porque a gente não acredita nelas, a gente não tem experiência com elas, a gente tem experiência no que a gente sabe fazer. Nada melhor que nós, nossa opinião sobre algo que fazemos. E como eu disse, as ferramentas potencializam, né, o que a gente vem fazer. Ela economiza tempo, dinheiro, esforço e sofrimento. Quando a gente fala mudança de paradigma, mudança, incorporar alguma dessas ferramentas ajuda a gente a pensar diferente. Não existe um estado da mente mágico, uma situação mágica, um lugar mágico, quando a gente adquire a consciência, a gente quebra o nosso paradigma. É a nossa vida que está lá. É a mesma coisa. E as ferramentas ajudam a gente a chegar lá. E ferramentas, né, nada mais são do que atitudes, né, dispositivos, qualquer coisa que ajude a gente a diminuir tempo e esforço. Tá? E hoje, para a gente falar sobre plano de negócios, a gente vai dar um passo atrás, que é fazer uma fotografia, um retrato do nosso negócio.
Se a gente não entender esse retrato, esse momento presente do que estamos vivendo nos nossos negócios, a gente não consegue desenvolver um plano de negócio à altura. Então, com essa ferramenta que a gente vai apresentar agora, que a gente vai preencher juntos aqui, já é um subsídio muito forte para a gente evoluir enquanto plano de negócios. Tá? Alguém aqui já ouviu falar sobre o Business Model Canvas? E não é o Canvas da internet, aquele Canvas de fazer post e tudo mais. É uma outra ferramenta. Alguém aqui conhece? Legal, muito bom. Tá. O que é o Canvas? Né? Como eu disse, é uma fotografia, né, do seu negócio. Ele é composto de 9 partes, é como se fosse um grande mapa, que a gente vai preenchendo, e ao final desse preenchimento a gente tem uma fotografia exata de como está o nosso negócio. E aqui, como é que a gente começa a preencher o Canvas? Né? Eu gosto de... Opa! Já revelei tudo aqui. Eu gosto e acho que é obrigatório a gente começar com proposta de valor. Quem aqui sabe de cor a proposta de valor de cada um, própria e do seu próprio negócio? Eu falei, a minha proposta de valor é ser chato. Olha que simples. Eu sou um chato profissional. E por que eu sou um chato profissional? Que eu quero... que é um chato? É um provocador. Eu quero provocar as pessoas a pensarem de uma forma diferente, uma perspectiva diferente. Eu sou educador, eu sou autor, sou palestrante. Eu não vivo aqui nos Estados Unidos, mas trabalho em mais de 30 países, na África, guerra da Ucrânia e tudo mais. Tenho um pouco de bagagem para falar sobre esse tipo de coisa, sobre propósito. E reunindo toda essa minha experiência, eu determinei que o meu propósito é ser chato, ou seja, um provocador. Qual é o propósito da empresa de vocês? Qual é o propósito de vocês? Quem aqui quer falar um pouquinho? É bem declarado, bem marcado mesmo. Por que você faz o que você faz? Por que sua empresa faz o que ela faz? Ótimo, pegando um gancho agora, dá para a gente melhorar um pouquinho. Que tipo de problema você resolve? Vamos colocar na perspectiva de problema. Qual problema que você está resolvendo? Entendeu? Porque eu posso viver sem o que você faz. Posso viver sem investimentos futuros. Quando a gente declara a proposta de valor, e aqui é o truque para a gente conseguir ter bons resultados, é colocar o que a gente faz na perspectiva de resolução de problema. Que problema que eu estou resolvendo? Porque se eu tenho declarado que problema eu estou resolvendo, eu consigo vender a solução. Eu posso viver sem o que você fez, eu posso viver sem o que ela fez, tranquilamente. Mas se eu colocar numa perspectiva de percepção de problema, eu não consigo mais viver sem. Não consigo. Se você falar para mim que você tem um problema e eu vou te resolver, você já vendeu praticamente. O meu propósito é oferecer um atendimento com excelência, identificando a necessidade e desejo do cliente e garantir que ele vai fazer o melhor negócio disponível no mercado. O que isso tem diferente da sua concorrência? Ela vai falar a mesma coisa. Excelência, todo mundo fala. Ninguém fala que não tem excelência. Ninguém fala, eu não sou excelente. Eu sou meia boca, eu vou te vender mais barato. A palavra qualidade, eu odeio essa palavra. Eu ofereço serviços com qualidade. Quem vai falar que não tem qualidade? Como é que você define a sua qualidade? O que é qualidade para você? Se a gente não tangibilizar o que é qualidade, a gente não tem qualidade. Eu tenho que explicar que eu tenho qualidade sem usar a palavra qualidade. Sem usar. De forma alguma, eu não gosto de usar a palavra qualidade, porque ela não quer dizer absolutamente nada. Nada. Todo mundo tem qualidade, se todo mundo tem, ninguém tem. Se todo mundo tem alguma coisa, ninguém tem aquilo. Se todo mundo tem excelência, ninguém tem excelência. Então, como é que a gente colocaria a perspectiva do seu negócio resolvendo o tipo de problema? Pensem que aqui reside a mudança do paradigma. Aqui reside o patamar que nós gostaríamos de estar. Tá? A dica máxima, transforme em problema. Quando a gente transforma em problema, a gente vende a solução. Se eu vender alguma coisa que as pessoas possam viver sem, provavelmente elas não vão comprar. Ou estou vendendo pouco. Ou o mercado está dando uma percepção um pouquinho diferente do que eu realmente gostaria que fosse. Então, quando eu uso, né, a proposta de valor na ótica do problema, eu já consigo todo o resto ficar melhorado. Quem mais aqui quer falar alguma coisa? Olá, nosso propósito com ar-condicionado é estar servindo a comunidade com ar-condicionado para que ninguém esteja sofrendo aí. Nosso diferencial é que ninguém esteja passando isso dentro de uma emergência. Então, se a pessoa tem
uma empresa de ar-condicionado, nós vamos estar servindo com você de um atendimento de emergência dentro de 24 horas para que ninguém esteja sofrendo dentro disso. Olha como ele já colocou uma informação importante. Ele, em 24 horas, ele tem um problema a ser resolvido. Né? Numa situação de emergência, em até 24 horas te atendo. Não é isso que você quis dizer? Olha como a gente está tendo uma melhoria, uma clareza um pouco melhor, um diferencial um pouco maior. Ele não falou de qualidade. Você falou de qualidade? Não falou de excelência, alguma coisa? Não, você foi pontual. Cara, em 24 horas, numa emergência, te resolve o problema. Já sei para quem ligar. Sei exatamente para quem ligar para esse tipo de problema. Vou um pouco além. E sua concorrência não está fazendo a mesma coisa? Exatamente igual. Sim, mas eles podem falar que não, mas eles vendem a mesma coisa. De formas diferentes. Experiência, qualidade, coisas boas, tal. Todo mundo vende isso. É exatamente isso que você está fazendo. É cutucar a gente para pensar da forma diferente, no caminho diferente. Esse é o ponto. Aí que eu quero que vocês durmam ou não durmam, tenham insônia e tudo mais. Quem quer falar? Você quer falar? Meu propósito é olhar para você, te fazer você se valorizar para você mesmo e para as pessoas ao seu redor. Eu sou um barbeiro. Você está resolvendo um problema de autoestima. Então você ataca na autoestima das pessoas. Pessoas que têm baixa autoestima vão até você e você resolve o problema dela fazendo visagismo, alguma coisa que tornem as pessoas mais seguras de si perante a vida. Olha o propósito, não corta cabelo, não corta barba, ele atua na vida das pessoas. O propósito é resgatar a autoestima. Quem vende isso? Poucos vendem, já vendem, mas dá para ir mais a fundo. Estou resolvendo um problema. Opa, perdão. Pode falar, está com o microfone já aí. Oi, Daniel, meu nome é Rose, eu sou da Resolve Accounting aqui nos Estados Unidos. E quando você falou, só fazer um comentário bem breve, eu comecei a escrever e eu falei, gente, não tem sentido nenhum. Vou pegar o que ele falou e até escrevi aqui, eu vou ler, porque eu achei que ficou mais coerente, porque no início ficou muito sem sentido. Bom, então, a nossa proposta de valor é simplificar a entrada de estrangeiros no mercado americano, oferecendo soluções contábeis, fiscais e estratégicas para abertura de empresas, planejamento tributário e investimento imobiliário. Isso é a proposta. Aí você falou muito qual a dor você resolve. Eu falei, vou escrever a dor. Boa. Falta de conhecimento com a legislação e tributação e estruturação de negócios nos Estados Unidos, que impede estrangeiros de empreender e investir com segurança e conformidade legal. Ficou bonito, né? Ficou lindo, maravilhoso. Na minha opinião, você está resolvendo a baixa taxa de sucesso das pessoas que querem investir nos Estados Unidos. Alguma coisa assim. Você está aumentando a taxa de sucesso. Você está pegando pessoas que não têm sucesso pela ausência de conhecimento e está aumentando isso para eles, aumentando a probabilidade de fazer negócios. E ampliando também, muita gente que está no Brasil quer investir, mas não sabe como fazer da forma correta. Ele vem para cá, tem dinheiro e acaba investindo ou fazendo errado, tendo problemas fiscais. Então, acho que talvez a conexão de conhecimento é importante também, do que é aqui com o investidor brasileiro. Eu só sintetizaria em problema mesmo. Eu iria um pouquinho mais a fundo, melhoraria um pouco a questão de resolver um problema. Não deixar vago, exatamente vago. Fazemos isso, fazemos aquilo, isso é ótimo. Mas dá para a gente ir além, e aqui é o momento para a gente fazer isso, para colocar na cara do nosso cliente e falar, você tem um problema, eu estou te resolvendo. Tá? E aí você passa valor para ele e não preço. Quando você tem coisas etéreas, as coisas que não têm sentido, a gente coloca o preço na frente. Tá? Porque ainda está intangível. Tudo que é intangível, o preço... O microfone. E tudo que tem valor, né, tudo que a gente mostra problema, o valor vai na frente. Ou seja, a gente quebra uma barreira, né, uma objeção financeira. As pessoas estão mais dispostas a pagar o que a gente quer, desde que elas entendam que elas têm um problema. Dúvidas? Mais alguém quer falar? Quero ouvir a cabeça de vocês aqui. Espera aí. Está lá já. Não foi? Bom dia a todos. Nossa proposta de valor é... Pega o meu aqui que está melhor. Bom dia a todos. Nossa proposta de valor é atuar na restauração e edificação de famílias através do conhecimento à luz da Bíblia. Nossa
diferencial é o que fazer com que não adianta nada que sua empresa esteja decolando e seu lar esteja um caos. Então, nós trabalhamos através da melhora na comunicação do casal e através da mudança de comportamento, transformando o seu lar em um porto seguro. Vocês enxergaram que tem um propósito definido, que ele foi num ponto específico? O lar está quebrado porque as pessoas já ganharam dinheiro e a gente vai lá e conserta o lar. Em poucas palavras, é mais ou menos isso que você quer dizer. Então, eu declarei o problema de uma forma muito mais rápida, fácil. E aí, muitas ideias? Vamos avançar aqui para a gente poder fazer o exercício. Tá? Então, declarada a nossa proposta de valor, a gente tem o relacionamento com os clientes. Ou seja, qual é a forma que a gente se comunica com os clientes? Tá? É uma coisa mais técnica, não é tão profundo assim quanto a declaração de proposta de valor. Depois a gente tem os canais de distribuição, ou seja, quais os canais que os nossos consumidores, nossos clientes, enxergam os nossos produtos. Depois a gente tem os segmentos de clientes, quem são os nossos clientes de verdade, né? A pessoa que realmente vai dar o dinheiro pelo meu produto. Vindo do outro lado aqui, eu tenho as minhas atividades-chave, ou seja, tudo aquilo que eu faço dentro da minha empresa que é necessário para que ela funcione. Depois a gente tem os recursos-chave, que são tudo aquilo que a gente precisa ter para que a empresa funcione. A gente tem os parceiros-chave, que são as pessoas e empresas que podem trazer negócios para a gente. Estrutura de custos, ou seja, tudo aquilo que gera custos tem que estar mapeado. E, por último, fontes de receita, que são os nossos produtos em geral. Olha que, quando a gente preenche esses 9 campos, a gente tem uma fotografia exata da nossa empresa. Não fica mais claro para vocês? Daqui, para a gente consolidar um plano de negócios, é muito rápido. Vamos dar uma lida aqui? Tudo que eu falei para vocês está aqui. Tá? Exatamente tudo. Tá? Um manualzinho de ponta a ponta de como a gente tem que preencher o Canvas. E olha aqui, ó. Jamais usar a palavra qualidade sem conseguir definir o que é qualidade. Quero que vocês levem isso adiante. Tá? E aqui, a gente avançando um pouquinho, a gente vai distribuir essa folha para vocês, para que vocês exercitem dentro do contexto de negócio de vocês. Tá? Daqui a pouquinho. Essa aí, você vai receber uma em branco. Isso. Se quiser já passar para o pessoal, todo mundo já recebeu? Ah, ótimo, maravilha. Tá. E aqui, ó, tem um canvas preenchido. Tá? Proposta de valor. Ajudamos nossos clientes a terem mais conforto e saúde em suas empresas, em suas casas e empresas, oferecendo serviço consultivo para que eles tenham a melhor relação custo-benefício. Do que eu estou falando aqui? O que vocês acham que seja isso? Uma empresa de pintura. O nosso exemplo de uma empresa que pinta. Não é só passar o pincel na parede. Tá? Eu estou fazendo uma venda consultiva. Quem aqui já pensou pintura por uma ótica de saúde, de melhoria de saúde? Eu posso usar uma tinta antialérgica para as pessoas. Eu posso usar, por exemplo, uma tinta, uma cor, né, que interaja com a saúde da pessoa. As pessoas deprimidas, por exemplo, têm tendências a certas cores. Né, certas coisas têm tendência a aumentar a depressão e outras a sair daquilo. Né? A gente tem empresas de decoração que precisam de uma pintura diferenciada. A gente tem projetos, né, de decoração interna que precisam de uma pintura diferenciada. Então, se uma empresa de pintura oferece um outro patamar das coisas, eu vou ter muito mais sucesso. Eu não sou uma pessoa que vai lá e vai passar tinta, dá a metragem, preciso de tantos dias, acabou. Não, eu estou fazendo uma venda consultiva. É completamente diferente. Eu sou um consultor de pinturas. E se eu pegar, por exemplo, indo um pouco mais a fundo, existe um negócio chamado psicodinâmica das cores. Ou seja, qual é o efeito psicológico de cada cor? Será que a mesma cor vai ficar legal no outono, no inverno, na primavera? Eu não posso oferecer esse tipo de serviço para o meu cliente, para quem está pintando a casa, em vez de falar, não, esse é o azul, vou pintar de azul e tudo mais. Você chega e coloca uma pulguinha atrás da orelha dele e fala, será que no inverno vai ficar legal? Será que essa mesma cor representa a felicidade para você? Será que seus móveis estão bem alinhados, estão em harmonia com essa pintura? Vamos testar outras coisas? Tem uma palheta aqui. Eu vou trazer um catálogo para você de um outro contexto de cores que funciona dessa forma.
a minha proposta de valor é outra, eu estou fazendo vendas consultivas. Tá. Depois, eu tenho relacionamentos com os clientes, atendimento personalizado, consultivo, telefone, e-mail, aplicativo, são todas as formas como eu vou entrar em contato com o meu cliente. Os canais de distribuição, vou distribuir com conteúdo, redes sociais, workshops, e-mail e e-mail marketing. Workshops, workshop virtual, workshop presencial. O poder da influência das cores na sua vida. Eu não estou falando sobre pintura, estou falando sobre cor. É uma outra perspectiva. É diferente. Eu estou indo um passo além. Tá? Nossos segmentos de cliente, empresas, proprietários de casas e prédios, decoradores, empreiteiros, arquitetos, pessoas com condições de saúde diferenciada. Quem aqui já chegou a pensar sobre cor na ótica de saúde? Quanto afeta ou melhora a saúde? É um mercado absurdo. É um mercado completamente diferente. Por que não está sendo atacado? Porque as pessoas não falam sobre. Lembra de a gente falar que eu falei no começo que a gente não sabe que a gente não sabe? É isso. Agora a gente sabe. Uma outra perspectiva. Tá. Vindo por esse lado aqui. Atividades-chave. O que eu preciso fazer para que minha empresa funcione, né? A consultoria em si, ou seja, que é a minha entrega, a pintura, a administração, marketing, vendas e eventos. Eu listei tudo aqui que eu preciso para que minha empresa funcione. Quais os recursos que eu preciso para que a minha empresa funcione? Eu preciso ter uma infraestrutura. Eu preciso ter um local físico, eu preciso pagar água, internet, luz, tudo mais. Eu preciso de pessoas, eu preciso de materiais e equipamentos e eu preciso de conhecimento. Quem são meus parceiros-chave nessa jornada? Lojas de materiais de construção e pintura. Por que eu não faço um acordo de parceria com eles? Por que eu não ouso um pouquinho mais? Escritórios de arquitetura, por que eu não informo meus serviços para os escritórios de arquitetura? Que não faço um catálogo e mando para eles, que eu tenho uma venda consultiva, eu tenho um esquema de pintura consultiva. Fornecedores diretos dos próprios produtos, por que não chego para eles e falo, vamos fazer um collab, uma parceria, alguma coisa desse tipo? As empresas de engenharia, que também precisam de pintura. Tá? Qual é a minha estrutura de custos? Toda a infraestrutura, pessoas, materiais, equipamentos, marketing e vendas. Tá? As pessoas esquecem de colocar investimento em marketing e vendas. Quem aqui investe do faturamento bruto em marketing? Uma pessoa, duas pessoas, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês sabem qual que é a média de investimento de retorno? Você tem o bruto que você faturou. Quanto é o mínimo necessário para que você tenha sucesso? 25%. 25% é a média de mercado. Tem empresas que investem 40% do faturamento bruto em marketing. E tem retorno. E a gente quer investir 2%, 3%, 5%, achando que vai ter retorno. Não, não vai ter retorno. Não vai. O setor mais importante de uma empresa é o departamento de vendas. Tudo tem que girar em torno de vendas. Absolutamente mais nada. É o departamento de vendas que vai definir como sua empresa deve funcionar. O cara de assustar. Queria que vocês estivessem desse lado aqui para ver o rostinho de vocês aí desse lado, que seria engraçado. Tá. E as fontes de receita que eu tenho são serviços de pintura, consultoria, treinamentos e conteúdos. Olha outras fontes de receita nascendo aqui, através de uma venda consultiva, uma forma consultiva de abordagem.